Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao curso aqui Advogando em Recuperação Judicial, cujo objetivo é abordarmos tanto a teoria quanto a prática desse procedimento extremamente importante e demonstrar aí os efeitos e reflexos que a recuperação judicial pode acarretar tanto para quem advoga na área empresarial, na área civil, na área trabalhista, na área consumerista. Por quê? Porque quando se fala nesse procedimento, a gente tem um assunto que é interdisciplinar. Porque uma vez definido o processamento da recuperação judicial, obviamente, não só os advogados que militam na área empresarial devem saber dos assuntos relacionados a esses institutos, porque isso muito provavelmente pode afetar a vida do seu cliente, seja numa área consumerista, seja numa área trabalhista, fornecedor que de repente fornece para a empresa e a empresa tem lá o deferimento do seu processamento, ele te pergunta: e agora, continuo fornecendo, não forneço? Os créditos que eu tenho contra ela, vou receber, não vou receber? Como que ficam esses assuntos? Por isso, a nossa ideia aqui é compilar tanto a teoria quanto a prática e posicioná-los de acordo com os atuais entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, que não são poucos, sobre o assunto da recuperação judicial. Combinado? Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Surrel Júnior, eu sou advogado, sou professor há mais de 15 anos em cursos de graduação, pós-graduação e ficando dúvidas aí relacionados aos nossos encontros, relacionados às nossas aulas, pode mandar para as minhas redes sociais, tudo bem? O Instagram é a principal rede social hoje, né? Arroba Surrel Júnior, Surrel se escreve assim, S-U-H-E-L, Júnior tudo junto por extenso. Ou também no X, arroba Surrel Júnior, combinado? As anotações de aula que nós vamos fazendo ao longo dos nossos encontros, elas ficarão disponibilizadas para vocês aí, para que vocês possam fazer o download na própria área do aluno, onde você assiste o curso, você consegue fazer o download das anotações das nossas aulas, dos nossos encontros. Combinado? Fechado? Então vamos começar falando sobre esse procedimento importante e fundamental. E para isso, já quero jogar a tela do Word aqui para vocês, para que a gente possa começar. Queridos amigos e amigas, antes de adentrarmos especificamente na recuperação judicial, permitam-me falar com vocês sobre a lei que regula a empresa em crise, que é a Lei 11.101/05. Essa lei, ela traz os institutos que se aplicam para a atividade empresarial quando essa atividade empresarial estiver passando por crise. Lei 11.101/05, essa lei é conhecida como Lei de Falência e de Recuperação de Empresas, ou Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Antes de mais nada, é preciso a gente saber o seguinte: por que será que o legislador, né, ele criou uma legislação aí de quase 200 artigos só para prever institutos que se aplicam para a empresa e para regular a empresa quando ela está passando por crise, muitas vezes para tentar salvaguardar a atividade empresarial? E ele não emprestou essa mesma importância, de repente, para nós, pessoas naturais, que não exercemos atividade empresarial. É muito simples. A atividade empresarial hoje, ela cumpre uma série de funções sociais, como nós vamos falar mais para frente. Função social na geração de postos de trabalho, arrecadação tributária, fomento da economia. Imagine, pessoal, uma grande empresa numa cidade fechando as suas portas, que contrata lá uma fábrica, 2, 3 mil funcionários diretos. Imagine se ela vinha a sofrer a sua falência. São 2, 3 mil empregos que serão perdidos diretamente. Sem contar que essa fábrica compra peças de fábricas terceirizadas, vai parar de comprar, as outras fábricas vão começar a demitir. Sem contar que essa fábrica, ela contrata prestadores de serviço, vão parar de contratar, eles vão começar a demitir. Essas pessoas que perderam o emprego vão deixar de consumir naquela localidade, nas lojas daquela cidade, supermercado e etc. Essas lojas vão começar a vender menos, elas vão começar a demitir. Então é todo um efeito cascata, é todo um efeito dominó que pode ensejar
tendo em vista o encerramento de uma atividade empresarial. Então, o impacto que ela pode trazer para uma economia pode ser local, pode ser regional ou pode ser nacional, dependendo do porte da atividade empresarial. É daí que a lei fala. Então, calma aí. Quando a empresa está passando por crise, vamos tentar regulá-la. Vamos tentar efetivamente regular esse procedimento. E deixa eu colocar um organograma aqui para explicar para vocês. 2 institutos podem ser aplicados para atividade empresarial quando ela está passando por crise. E um deles vai ser objeto de estudo aqui nos nossos encontros. Mas, quando a empresa está passando por crise, esta Lei 11.101/05, ela prevê 2 institutos que podem ser aplicados para atividade empresarial. Ou para ela pode ser aplicado o Instituto da Falência, ou para ela pode ser aplicado o Instituto da Recuperação de Empresas. Apesar de serem 2 institutos previstos na mesma lei que se aplicam para atividade empresarial em crise, são institutos autônomos e independentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente acha assim, para que seja decretada a falência da empresa, primeiro tem que se tentar recuperá-la. Mentira! A falência pode ser decretada diretamente. Aliás, via de regra, ela é decretada diretamente na ocorrência de um dos motivos do artigo 94 da lei, que são impontualidade, execução frustrada ou ato de falência. É bem verdade que muitas vezes você tenta recuperar a empresa e não consegue. Aí essa recuperação é convolada, essa recuperação é convertida em falência. Isso pode acontecer, como nós veremos, a recuperação, a qualquer momento ela pode ser convolada em falência, mas não que isso seja um caminho necessário, não que isso seja um caminho obrigatório. Surreal. Se são 2 institutos autônomos, independentes, como saber se eu vou aplicar falência ou se eu vou aplicar recuperação? É isso que nós vamos estudar quando tratarmos sobre recuperação, né? Mas a gente nunca erra se a gente responde com a resposta clássica do direito. A princípio, a resposta é depende. Porque há crises e crises. Então depende do estágio de crise pelo qual a empresa está passando. A falência, ela é uma crise patrimonial, ela é uma crise mais grave, ela é uma crise em que você vislumbra em que o passivo da atividade empresarial já superou o seu ativo. Ou seja, ela está quebrada, ela está numa situação de insolvência. E é aí que a ideia do procedimento falimentar, em que pese não seja objeto do nosso estudo nesse curso, mas a ideia do procedimento falimentar é você arrecadar todo o ativo que sobrou da massa falida, para que você possa vender esse ativo, para que você possa, dentro da ordem de classificação do artigo 83 e 84, tentar pagar o máximo de credores possíveis. Por que existe ordem de classificação dos créditos na falência? Na falência. E esse é um assunto que quando a gente chegar mais para frente a gente vai ver, porque na recuperação judicial, em tese, não se fala nessa ordem de classificação dos créditos 83 e 84, como erroneamente algumas pessoas alegam. A ordem de classificação dos créditos 83 e 84 se aplica à falência. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, a falência é uma pizza de 8 pedaços e você tem lá 350 pessoas para darem uma mordida. Não vai dar, provavelmente, para todo mundo comer essa pizza. É por isso que a lei precisou falar o seguinte na falência. Olha, esse aqui vai estar em primeiro, esse aqui vai estar em segundo, esse aqui vai estar em terceiro. E essa ordem está no 83 e 84. Já na recuperação, nós veremos, os credores serão pagos de acordo com o plano, com a proposta que será apresentada para eles e que for aprovada pelos credores. Tudo bem até aqui? Porque, em regra, na recuperação, você não tem uma pizza de 8 pedaços para 300 pessoas. Em regra, a ideia da recuperação é, você percebe que a empresa está passando por crise, mas ainda possui certa viabilidade. Ou seja, você encontra uma luz no fim do túnel para ela. Porque há crises e crises. Pode ocorrer, muitas vezes, da empresa estar passando por uma crise circunstancial.
fluxo de caixa, então de repente não está conseguindo pagar funcionários, não está conseguindo pagar aluguel, está devendo para alguns fornecedores, mas ela ainda tem uma atividade forte, ela ainda tem clientela, você ainda encontra uma luz no fim do túnel para ela. Então, vamos decretar a sua falência ou vamos tentar recuperá-la? Vamos tentar recuperá-la. Tudo bem? Então a ideia da recuperação é você dar resguardo, é você dar guarida para essas atividades empresariais que estão sim passando por crise, mas que ainda têm uma certa viabilidade, você ainda consegue enxergar uma luz no fim do túnel para elas. Maravilha, beleza? Bem, o escopo aqui nosso é tratarmos sobre a recuperação judicial de empresas, tá? Então agora a gente vai afunilando o nosso tema e a gente vai já adentrando especificamente na recuperação judicial de empresas, que é o objeto. Os assuntos relacionados à recuperação judicial de forma específica, eles estão nos artigos 47 seguintes dessa lei, em que pese artigos anteriores ao 47 também serão aplicados para a recuperação, como nós veremos. Mas o 47 seguintes trazem artigos específicos da recuperação. Começa a tratá-la na lei, da recuperação judicial, né? Antes mesmo da gente conceituar a recuperação judicial, eu quero explicar para vocês o motivo da existência dela, que está no primeiro artigo da lei que trata sobre ela, que é o artigo 47. Surreal. Qual que é a ideia da recuperação? A gente vai ver que é permitir que a empresa apresente uma proposta para os seus credores para ela possa tentar abater crédito, diminuir juros, etc., fazer um plano para que ela possa efetivamente conseguir sair do estágio de crise que porventura ela pode estar passando. A recuperação judicial é inegável que é um baita de um benefício para a atividade empresarial. Mas é um baita de um benefício para a atividade empresarial. É inegável isso. Aí você pode pensar, mas então por que existe esse benefício para elas? Como eu disse para vocês, nós temos, pessoal, um grande princípio no direito empresarial, que é o chamado princípio da preservação da empresa. O que diz esse princípio? Sempre que possível, a legislação deve incentivar o início e a continuidade da atividade empresarial. Sempre que possível, a legislação deve incentivar tanto o início quanto a continuidade da atividade empresarial, porque a atividade empresarial cumpre funções sociais. Por exemplo, geração de postos de trabalho e etc. E aí, se você pega o artigo 47 dessa lei, ele lastreia a recuperação judicial exatamente nisso. Ele vai falar o seguinte: a recuperação judicial tem como escopo dar atendimento ao princípio da preservação da empresa para a manutenção dos postos de trabalho que ela gera, ou seja, em especial para a manutenção dos postos de trabalho que a atividade empresarial gera. Então, quando na verdade a gente acha que é para salvaguardar a atividade empresarial, basicamente, intimamente está relacionado a proteger os postos de trabalho. Tudo bem? E não só isso, né? Mas toda uma economia, como eu disse para vocês, local, regional ou mesmo nacional, que possa acarretar. Surreal. Tá. Mas o que é a recuperação judicial? Como que nós podemos conceituar a recuperação judicial? Não existe um conceito legal. A lei traz os requisitos para se pleitear recuperação judicial, como nós iremos estudar. Mas eu vou trazer para vocês um conceito doutrinário, que inclusive é o conceito que eu uso nos meus livros, né? Que se vocês me permitem, daqui a pouco eu vou indicá-los para vocês. Vou trazer um conceito doutrinário para facilitar a sua compreensão, o seu entendimento para esse start, para esse ponto de partida inicial sobre a recuperação judicial. Veja só, eu disse que a recuperação judicial, a ideia dela é ser aplicada para as empresas que passam por crise, mas ainda têm uma certa viabilidade. Então, assim, ela está devendo,
Ela consegue muitas vezes pagar esses credores, mas não da forma como a dívida está. Porque às vezes a dívida já está vencida, juros rolando e etc., multas e etc. Mas se ela tentar fazer um acordo com seus credores, ela consegue de repente sair desse estágio de crise financeira pelo qual ela se encontra. Então, o que qualquer um faria? Tentaria procurar os seus credores. Ó, vamos parcelar, vamos abater aqui, vamos fazer isso. Em larga escala, numa proporção maior, a recuperação judicial nada mais é do que isso. Nada mais é do que uma grande proposta, nada mais é do que um grande plano que será elaborado e será proposto para os credores, cuja finalidade é a de renegociação dos seus débitos, cuja finalidade é a de renegociação das suas dívidas. Portanto, a gente pode conceituar a recuperação como sendo uma proposta, ou seja, um plano, uma proposta elaborada pela empresa devedora ou de forma alternativa pelos credores. A gente vai ver que o artigo 56, parágrafo 4º da lei, permite que, caso os credores não concordem com o plano da empresa, se eles quiserem, eles apresentem uma proposta alternativa, enfim. Mas, como regra, é elaborado pela empresa. É uma proposta elaborada pela empresa devedora ou de forma alternativa pelos seus credores, cujo objetivo é o de renegociar os débitos dessa atividade empresarial. Tudo bem, meus amigos? Maravilha? Então, basicamente isso é a recuperação. Vai ser uma proposta que será elaborada para os seus credores e cujo objetivo é de renegociar os seus débitos, é de renegociar as suas dívidas. Joia? Próximo ponto. Surreal. Quem são os sujeitos? Ou seja, os legitimados a requererem recuperação judicial. E aí, meus amigos, eu quero trabalhar com vocês esse assunto pormenorizado, porque a nossa lei ela vai num sentido e a jurisprudência do nosso STJ vem dando uma interpretação sobre quem são os legitimados. Quem pode pedir recuperação judicial? Né? Cumprindo os requisitos, óbvio. A gente vai estudar os requisitos daqui a pouco, mas quem pode, qualquer pessoa pode pedir recuperação judicial? É aí que eu reporto vocês aos 2 primeiros artigos dessa legislação, porque eles falam para a gente quem são os sujeitos dos procedimentos dessa lei 11.101/05. E eu costumo dizer o seguinte: se você pega o artigo 1º, você percebe claramente que a nossa legislação ela adotou uma posição restritiva. Você percebe claramente que a nossa legislação adotou uma posição restritiva sobre quem são os legitimados a pedirem recuperação judicial e também depois sofrerem a sua falência. Por que estou dizendo isso? Porque o artigo 1º fala assim: essa lei disciplina, e aí vou destacar o que é objeto do nosso estudo, a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor. Bom, temos de tecer alguns comentários aqui. Porque veja que pela lei, a recuperação se volta para o empresário, que é o empresário individual, que está regulado lá no artigo 966 do Código Civil. Empresário individual é aquela pessoa física que exerce atividade empresarial em seu próprio nome, sob sua própria responsabilidade. Ele nem tem personalidade jurídica. Ele tem CNPJ, mas tão somente para fins de tributação, fins fiscais. Mas tecnicamente ele nem tem personalidade jurídica. Ele é a própria pessoa física exercendo atividade empresarial sob sua própria responsabilidade e seu próprio nome. E sociedades empresárias, os 2 tipos clássicos que nós temos, né? Sociedade anônima e a sociedade limitada. Então, veja que a lei restringe, né?
à sociedade empresária, que são pessoas jurídicas, e ao empresário individual do artigo 966 do nosso Código Civil. Vamos fazer um intervalinho e falar mais sobre isso, porque esse é um tema importante e interessante de ser abordado na prática. Um grande abraço e até daqui a pouco.